Olá, gente, boa noite. Vamos aqui dar início, dar continuidade ao nosso encontro, aos nossos encontros da primeira semana, do curso de capacitação de vocês, o curso introdutório. E hoje, sexta-feira, vamos dar continuidade na aula de ontem com a professora Leolina, certo? E hoje vamos trabalhar um pouquinho, abordar um pouco sobre a questão dos depósitos e terrenos baldios, tá certo? De antemão, informo para vocês que é um tema breve, foi colocado para sexta-feira também, justamente como já é o final de semana, vocês terão até a oportunidade de dormir um pouco mais cedo. Hoje vou liberar a atividade um pouquinho mais cedo. A aula é curtinha, tá certo? Mas é o que está no cronograma, gente? É o que está na ementa do curso de vocês. Então temos que abordar, é um tema assim, simples, é mais questão de conceitos. Então, algo que não vai demorar muito, certo? Lembrando que sempre as aulas, uma vai ser continuidade da outra, para poder vocês conseguirem absorver os pontos importantes. Os assuntos não são muito longos, são assuntos simples, mas que têm grande relevância no processo de aprendizagem de vocês. Tudo bem? Mais uma vez, quero falar para vocês que questões relacionadas às falhas técnicas, questões relacionadas sobre metodologia de frequência, questão de certificação, tudo isso aí vocês têm que ver com o pessoal do IDIB, o pessoal da comissão, tudo bem? Nós, professores, não estamos instruídos, não fomos orientados com relação a isso, até porque não é competência. Nossa competência é estar aqui passando o conteúdo para vocês, elaborando material, corrigindo o material das atividades, e dando suporte caso o aluno tenha dúvidas, tá certo? Então, tem aí o e-mail para vocês, tiverem alguma dúvida, vocês perguntarem, Teve algumas pessoas que já entrou em contato, e vocês percebam, essas pessoas que já entraram em contato, perceberam que a resposta é instantânea. Então, assim que vocês mandam, eu estando conectado à internet, eu já respondo imediatamente, certo? Já expliquei para vocês a questão de não disponibilizar número de WhatsApp, número de telefone pessoal, justamente para não haver desencontro de horários, quererem respostas em um horário que eu não esteja disponível, mas por e-mail dá certo, só vocês contactarem, tudo bem? Então vamos aqui dar início, que é o tema da aula 5, criadouros e depósitos, vistoria em depósitos e terrenos baldios, certo? De acordo com o material utilizado, gente, é só questões de conceitos, certo? Mas no finalzinho eu vou estar explanando para vocês, falando para vocês sobre estratégia geral, de quando forem realizarem essas vistorias, tudo bem? Então vamos aqui dar início, Gosto sempre de estar refrisando essa parte, de que o agente de combate às endemias é um profissional fundamental para o controle de endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na estratégia de saúde da família. Isso aqui não vai ser novidade para vocês, porque já foi falado, já falei para vocês lá no início, nas primeiras aulas, e sempre venho batendo nessa tecla. Questão de trabalhar em equipe, trabalhar com parcerias, trabalhar em redes, certo? E na aula de hoje, a gente também vai perceber a importância dessas parcerias, principalmente quando for a questão de vocês estarem fazendo vistorias em terrenos baldios, certo? Então, sempre vocês vão ter o apoio, vão precisar, necessitar
do apoio de outros órgãos, né? Outros serviços de saúde, outros serviços ambientais, para, junto com vocês, atuarem buscando a solução de um determinado problema que vocês encontrarem, certo? Então, os agentes conhecem os principais problemas da região e podem envolver a população na busca da solução dessas questões. Então, além de vocês precisarem de ajuda, de auxílio, de parceria com outros serviços, vocês também precisam envolver a comunidade, a população na busca da solução de questões. Então, assim, é algo amplo. Você tem a sua área, você tem a sua delimitação onde você vai trabalhar. Então, é algo amplo. Então, você não vai conseguir dar de conta daquilo ali sozinho se você não tiver a conscientização, a sensibilidade do usuário, da comunidade, para com as causas ambientais, para com as causas que estão prejudicando, ocasionando problemas de saúde para aquela comunidade, para aquela localidade, certo? Então, vocês, como agente de combate a endemias, vocês têm um papel importante, vocês terem a noção da importância do trabalho em equipe. Lembrando sempre da parceria com o agente comunitário de saúde, que é também outro ator indispensável, outro ator que faz parte do contexto do dia a dia da comunidade, que conhece aquela área, que identifica as questões e as problemáticas em determinadas regiões, certo? Então, ontem vocês viram a questão da vistoria domiciliar, tá certo? E não mais importante, temos também a questão da vistoria em depósitos de terrenos baldios, né? A gente aprendeu que o usuário, ele deve ser trabalhado, ele deve ser visto na sua integralidade, na sua totalidade. Então, para que o usuário adoeça, para que o usuário venha adoecer, temos que identificar quais são esses fatores que estão causando o adoecimento daquele ator social. Então, temos que ver na sua integralidade, certo? Lembra daquela pirâmidezinha que a gente viu, dos fatores determinantes? Então, temos que identificar o usuário. Então, se eu tenho a minha casa localizada num determinado local, a casa lá é limpinha, é bem cuidada, bem organizada, não tem animais. Se tem animais, como gato, cachorro, eles recebem os cuidados necessários. Não tem lixo acumulado, não tem depósitos que possa haver o surgimento do Aedes aegypti, certo? Então, se eu tenho aquela casa localizada ali, que eu mantenho todos os meus cuidados, e ao lado daquela residência tem lixões, terrenos baldios, os vizinhos que não cuidam da sua residência, vai adiantar muita coisa? Não. Então, tem que se trabalhar o contexto geral. Temos que se trabalhar identificando, né, os fatores que venham a prejudicar a saúde daquele indivíduo, certo? Então, se vocês nas visitas encontrarem uma residência que é tudo ok, é tudo direitinho lá, e identificaram a necessidade de trabalhar ao redor daquela residência, então tem que se envolver, né, toda a comunidade. Tem que envolver todos os usuários em busca da solução daquele problema. Porque se tem um lixão, não vai ser abalado só aquela casa que está ali bem direitinho. Tem outras e outras casas, tem a comunidade, tem os pedestres que possam passar por ali, certo? Então, é importante a gente estar sempre frisando, a gente estar sempre entendendo, compreendendo a questão da importância de trabalhar o sujeito na sua integralidade, de trabalhar o local onde ele está inserido, as causas de adoecimento, e só assim terem subsídios para trabalhar, para solucionar problemas, tá certo? Principalmente em questões de terrenos baldios, lixões, que é considerado um problema de saúde pública, porque vem trazendo danos à saúde,
vem trazendo danos ao usuário, vem trazendo danos à população, à comunidade, tá certo? Então, Alejandro, então quer dizer que agora eu vou ter que estar controlando os lixões, os terrenos baldios, vai ser da minha responsabilidade manter aquilo ali limpo, manter aquilo ali organizado, retirar todas as fontes de todos os depósitos que possam armazenar, que possam hospedar animais peçonhentos, ratos, morcegos, cachorros, gatos, né? Focos de Aedes aegypti, né? Então, não é isso. Não é que vocês vão ter que se responsabilizar por tudo isso aí, até porque a saúde pública é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade sua como ACE, do agente comunitário de saúde, da comunidade, gestores, trabalhadores. Então, envolver todo um grupo, todo um agrupamento, para poder selecionar um determinado problema que vier a surgir, certo? Então, nesse slide aqui, trouxe para vocês o conceito, né, de acordo com o manual do agente de endemias, o conceito de criadouros. Então, como o próprio nome já diz, gente, criadouro vai ser todo recipiente utilizado para finalidade específica que armazene ou possa vir armazenar água. Leandro, então quer dizer que um criador só pode ser questão de armazenamento de água. Não. Criadouros, a gente está falando aqui no contexto do trabalho de vocês, né? Que, como vocês sabem, foca muito na questão da dengue, zika e chikungunya, certo? O trabalho do agente de endemias é mais focado a comunidade, a população, vê principalmente na prevenção e promoção, controle do Aedes aegypti, questão de dengue, zika e chikungunya, tudo bem? Até porque, como eu falei já nas aulas anteriores, que tem ACS que quando chegam na residência não tem a visão ampla daquele ambiente, né? Entra e vai direto buscar o quê? Locais que tenham armazenamento de água, né? Esquecem de outros problemas que devem ser identificados, que podem ser identificados por eles. Então, tem-se no conceito da população, do usuário, que o agente de endemias é justamente por causa do controle de águas. Então, aqui a gente está falando nesse contexto, né, de dengue, certo? Mas um criadouro a gente pode chamar também de habitats onde possam estar hospedados o quê? Cachorros abandonados, doentes, gatos, né? Locais com grande movimentação, grande fluxo de ratos, que também são causadores de doenças, tá certo? Então, a gente está vendo o conceito aqui, né, com relação na abordagem, né, da dengue, tá certo? Então, todo recipiente utilizado para finalidade específica que armazene ou possa vir armazenar água, né? Podendo ser água ocasionada por fenômenos naturais, né, como o caso da chuva, ou pela ação humana, tá certo? Então, acredito que vocês tenham entendido, vocês tenham compreendido, até porque pelo próprio nome já dá para você identificar, né, conceituar com suas palavras o que é um criadouro. Tudo bem? Então, os criadouros, gente, eles vão ser classificados, tá certo? Então, eles vão receber uma classificação para justamente relacionada às questões de trabalhar os cuidados, de se trabalhar os pontos de atenção necessários. Então, para isso, os criadouros eles foram classificados, né? A primeira classificação são os criadouros vinculados ao armazenamento de água. Esse vai ser identificado por dois grupos, tá certo? O grupo 1 e o grupo 2, certo? Essa divisão dos grupos é devido, né,
a importância para o controle do vetor e pela necessidade de adoção de intervenções específicas para cada um. Então, nessas imagens, no grupo 1, que vai adentrar, né, os sistemas, essas caixas, né, nas alturas, né, alocadas, associadas ao sistema de abastecimento de água, né, e o grupo 2 vão ser os dispositivos de armazenamento de água de uso doméstico, tá certo? Então, vejam a diferença, vejam o porte. Então, a questão do tratamento, da prevenção, do cuidado do dispositivo do grupo 1 vai ser diferente do dispositivo do grupo 2. Estão compreendendo? Então, os criadores vinculados ao armazenamento de água, ele vai ser dividido em 2 grupos, certo? O grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, a gente pode citar sistema de abastecimento, né? Essas caixas que ficam dispostas nas alturas associadas aos sistemas de abastecimento de água, né? Público. Temos também, né, gente, o grupo 2, que vai ser os demais dispositivos utilizados para o cuidado, para o armazenamento de água para uso domiciliar, certo? Então, vejam que vai haver diferença. Foi feita essa divisão justamente porque vai haver diferença nas estratégias de cuidado, nas estratégias de prevenção, nas estratégias de quantidade de produtos que, caso seja necessário colocar. Então, vejam questão de porte, também veja a questão de coisa. Outros que podem entrar no grupo 1 vai ser questão de poços, piscinas, certo? Então, vai ser bem diferente. O grupo 2 vão ser relacionados principalmente a dispositivos, né, locais de armazenamento de água para uso domiciliar, para uso doméstico, tá certo? O outro grupo, gente, vão ser os pequenos depósitos, né, ou depósitos móveis, certo? Que vão ser pequenos depósitos domésticos que possam armazenar água. Então, vai ser tudo aquilo que a gente vai ter na nossa residência, que a gente vai ter no nosso lar, que possa armazenar água, que possa ser fonte de armazenamento, que possa ser habitat para o Aedes aegypti, certo? Então, o que vai ser? Os jarros de plantas, bebedouros de pequenos animais, aquelas cubinhas de gelo, materiais usados em confraternizações, em eventos, materiais de uso doméstico que possam, né, armazenar, que possam ser fonte de armazenamento de água, tá certo? Então, recipientes pequenos, né, como o próprio nome diz também, móveis, que você pode estar deslocando, que você pode estar levando para outros locais, para outros lugares, né? E que dê também para você fazer uma análise, que dê para você identificar, isso aqui, né, pratos, copos, isso aqui é fonte de acúmulo de água. Então, isso aqui pode ser um local específico, que quando tiver água, pode ser um local específico que o Aedes aegypti vem aqui, coloque seus ovos, faça sua reprodução, faça seu desenvolvimento por aqui, tendo início seu processo por aqui. Então, os pequenos depósitos, né, ou depósitos móveis, vão ser pequenos depósitos domésticos que possam armazenar água. Então, tudo aquilo que você tiver, prato, colher, copo, a vasilhinha do seu gato, do seu cachorro, os vasinhos de planta, tudo isso aí adentram no criadores classificados como pequenos depósitos, certo, gente? Estou só marcando aqui, né, as falas, o que eu já falei, tá certo? Agora vamos aqui os pontos depósitos fixos, certo? Então, como o próprio nome diz, vai ser o quê? Aqueles dispositivos que não são passíveis de remoção. Então, vão ser aqueles locais que você não pode remover, não pode vedar, aliás, não pode fechar,
não pode bloquear, porque vai trazer algum prejuízo, alguma consequência. Então, os depósitos físicos vão ser esses que vão ser esses que não podem ser removíveis. Tá aí, ó, a biquinha, né, a bica de casa, que pode ser uma fonte de juntar água. Temos aí também o ralo, né, o ralo do banheiro, tá certo? Então, tem tanques também, tem dispositivos, instrumentos utilizados em floriculturas devido à questão da irrigação, bebedouros, certo? Hortas, dispositivos presentes em hortas. Então, assim, aqueles dispositivos, aquelas fontes de armazenamento que não podem ser removidas, que não podem ser bloqueadas, que aí vai trazer algum prejuízo. Tudo bem? Então, de acordo com isso aí, de acordo com a identificação do tipo de depósito, o ACE ele vai fazer o quê? Identificar qual vai ser a estratégia de cuidado. Então, no caso do ralo, eu não posso lacrar esse ralo, não posso fechar ele, interromper ele, porque a fonte dele é o quê? Fazer, promover o trajeto da água, tá certo? Então, se eu fechar aí, como é que vai ser? Então, qual é uma estratégia que o ACE pode orientar? Colocar a telinha, né? Uma telinha com orifícios menores, tá certo? Com relação à bica, fazer o que? A limpeza regularmente, fazer a observação, porque tem gente que isso aí também é chamado de calhas, né? Estou falando aqui no popular que é chamado de bica aqui na minha região, mas o nome geral é calhas. Então tem gente que quando faz essas calhas não liga de estar fazendo a limpeza, de estar tirando os resíduos, de estar desobstruindo essa passagem de água. Então o que acontece? Junta água aí. Às vezes desce só uma quantidadezinha e o restante fica aí, né? E os donos só vão perceber depois que está totalmente obstruído, certo? Então, os depósitos fixos são aqueles, né, que não são passíveis de remoção. São aqueles que já estão ali implantados, aqueles que já estão ali inseridos, que não são passíveis de remoção, né? A gente viu aqui a questão das calhas, dos ralos, tanques, né? Dispositivos presentes em floriculturas, em hortas, que tem que estar ali próximo àquela matéria-prima, né? Estar ali próximo àqueles dispositivos, aqueles sistemas que vão fazer uso de determinado local, de determinado criador, determinado depósito de água, tá certo? Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês estejam compreendendo, né? Que eu estou tentando trazer para vocês da forma mais popular, da forma mais simples possível, para vocês conseguirem entender, para vocês conseguirem identificar os tipos de criadores, né? Como eu falei para vocês, são apenas conceitos, né, que podem serem usados por vocês durante a prática, né? Tá na ementa do curso e precisa ser repassado para que vocês tenham noção, tudo bem? Então, o próximo grupo de criadores vão ser os depósitos passíveis de remoção ou proteção. Então, aí já vão ser aqueles que dá para mim fazer, dá para remover, dá para mim tirar determinada presença de líquido, dá para mim fazer uma proteção daquilo ali, como exemplos, os pneus, câmaras de ar, locais que armazenem água, né? Porém que dê para reverter aquela situação. Então, o que se encaixa aqui também é a questão do lixo, dos materiais de lixo sólidos. Então, copos, baldes, bacias, todos os dispositivos, caixas que consigam armazenar. Então, eu posso pegar um pneu, posso tirar o pneu, derramar aquele líquido que está ali empoçado
e proteger aquele pneu para que não acumule mais água. Igualmente, eu posso chegar, por exemplo, um terreno baldio com grande quantidade de entulhos, grande quantidade de lixo, né? E em um trabalho conjunto com a comunidade, porque como eu falei, você não vai dar de conta daquilo ali, daquela atribuição sozinho, certo? E se tem lixo em um determinado ambiente, se tem lixo em um determinado terreno baldio, tem que ter alguém que está jogando aquilo ali. Então a própria comunidade pode estar fazendo o acúmulo de depósitos, né, que não vai promover a proliferação, o crescimento e o desenvolvimento apenas do Aedes, mas também de outros animais, como animais peçonhentos, aliás, também de animais, né, como animais peçonhentos, grande concentração de cachorros, podendo estar portando o leishmaniose, o calazar, gatos, ratos, animais peçonhentos como as cobras. Então, aquilo ali vai ser uma fonte grande de um habitat de tudo que é ruim, né? De doenças. Então, estarem atentos, sempre estarem atentos à questão disso aí, desse acúmulo, do aproveitamento da comunidade, usufruindo de terrenos baldios, de terrenos abandonados, para estarem depositando, né, desprezando lixo, pneus, câmaras de ar, materiais que venham a acumular água e a promover o habitat para o crescimento de animais como ratos, cachorros, gatos, animais peçonhentos. Então, terem uma visão disso aí, tentarem sensibilizar a comunidade, tentarem sensibilizar o usuário sobre a importância. Não é porque vão ser passíveis de remoção que não vai ter que ter os cuidados necessários, tá certo? Então, terem uma visão ampla dos problemas da comunidade, né? E vejam aqui nesse tópico os depósitos naturais. O que vão ser esses depósitos naturais? Os depósitos encontrados na natureza, né? Fontes de acúmulo de água que não são ocasionados pelo homem, certo? Então a gente vê o que aí, ó, troncos de árvores, né? Orifícios que determinadas árvores apresentam, né? Tem aí essa planta, a bromélia, que ela é uma fonte de armazenamento. Tá vendo aí as larvazinhas? Por quê? Porque armazena nesses espacinhos aqui dela, no encontro das folhas, na prega das folhas, armazena. Quando chove, fica tudo cheinho. Então se torna o quê? Um ambiente perfeito para o desenvolvimento, para o crescimento de mosquitos. Tá certo? Então, os depósitos naturais, né, como o próprio nome já diz, vão ser esses depósitos, né? Além disso, também tem outras plantas que podem estar armazenando troncos de árvores. Então, são os depósitos providenciados, surgidos involuntariamente pela natureza, que também devem ser atentados. Lembra que quer dizer que agora eu vou ter que estar pastorando plantas, eu vou ter que estar olhando tudo, subindo em árvore, olhando plantas, fazendo tudo no mundo. Não é que vocês têm que fazer isso, vocês têm que trabalhar aquela problemática que está ali dentro da comunidade. Não é que você vai ter que ir lá para uma floresta, estar fazendo vistoria em árvores, em plantas, não. Orientar a comunidade e identificar junto com a comunidade, tá certo? Focando na comunidade, focando no ambiente, focando no usuário. Então, após a classificação dos depósitos, né, gente, são os depósitos antes de serem trabalhados,
né? Que tipo, você fez a identificação dos depósitos, foi numa determinada residência e lá tinham acúmulo de água em jarros, né? Que são os depósitos móveis, baldes não, os potezinhos das plantas, certo? Tenha também jogado, abandonado copos, pratos. A dona de casa comprou uns pratinhos novos, guardou os outros lá no quintal, numa despensazinha, num localzinho que ela tem. Então você fez ali a identificação, né, do tipo de depósito. Então você fez a inspeção. Você foi usar, usou seu material, sua lupa, sua lanterna, fez a inspeção daquele local ali. Então, quando você faz a inspeção, quando você olha aquilo ali, você procura algo, então você está... Aquele depósito ele vai ser classificado como depósito inspecionados, tá certo? Então, o depósito inspecionado, depósito tratado, depósito eliminado, ele vai entrar nos tipos de depósitos trabalhados. Os que a gente viu anteriormente foram os que ainda não foram trabalhados. Então, dá para você organizar o seu trabalho, né, fazendo agrupamentos. Então, identificou, avaliou, vistoriou um determinado depósito, então ali vai ser um depósito inspecionado, certo? Viu a presença de larvas, por exemplo, em uma caixa, colocou a larvicida, né? Fez uso de inseticida, usou determinados meios de tratamentos, entra nos depósitos tratados. Eliminou uma situação, eliminou um problema relacionado aos depósitos, depósito eliminado. Então você viu, retirou um pneu de um determinado ambiente, deu um destino final, usou aquele pneu para fazer alguma atividade, para fazer algum objeto com aquele pneu. Eliminou, depósito eliminado, certo? Estou trazendo esses exemplos, aliás, para que vocês entendam, tá certo? Para que vocês compreendam os conceitos aqui. Inspecionei, observei, busquei água num determinado depósito, vai entrar na classificação de depósitos inspecionados. Percebi algo diferente ali e tratei aquele problema, resolvi aquele problema ali, depósito tratado. Tive que dar um destino final a um determinado dispositivo, a um determinado depósito eliminado. Tá certo? Então, espero que vocês estejam compreendendo. São conceitos, acredito que vocês estejam achando um pouco chato, mas às vezes eu fico assim trazendo, buscando aqui maneiras de levar para vocês, né, algo bem objetivo, bem direto. Depósito inspecionado é isso, depósito tratado é isso, depósito eliminado é isso. Então, tentando trazer da melhor maneira para vocês conseguirem entender, tá certo? Então, aqui a gente viu os tipos de depósitos, né, que vão ser trabalhados, que vão ser organizados, que vão ser classificados durante o trabalho de vocês, né? Que são, como é que a gente diz na nossa literatura, são termos técnicos, né, que vocês vão usar, tá certo? Então, fulano, aquele depósito já foi inspecionado. Vamos ver aí a possibilidade de tratar aquele outro. Em determinada comunidade tem um lixão. Tem um lixão que lá tem muito, é um terreno baldio, que lá tem muito pneu, lá tem muito lixo.
Vamos eliminar aquilo ali, vamos organizar aquilo ali. Então pronto, eliminou aquilo ali, depósito eliminado, certo? E aí a gente encerrando agora a parte dos depósitos, certo? A gente vem aqui na questão dos terrenos baldios, né? E eu trago aqui para vocês um conceito, que é conceituado como um local com falta de manutenção, com a presença de muito mato, lixo ou entulho. Aquilo que eu falei para vocês, né? Considerado um problema de saúde pública, né? Que vem sendo enfrentado em todos os municípios brasileiros. Aí eu pergunto para vocês, quem é a culpa disso aí? Vejam essa imagenzinha e identifiquem aí. De quem é a culpa disso aí? É as galinhas que estão jogando isso aí? É o gado que está jogando isso aí? São os animais que estão jogando isso aí? Não, somos nós, né? Somos nós, falando no contexto geral, é o homem que está jogando isso aí. É o homem que está fazendo com que ele se prejudique no individual e a coletividade também. Então, isso aí, vejam, né, a imensidão, vejam quantas fontes, quantos locais vocês não vão encontrar nas visitas de vocês, quantos terrenos baldios vocês não vão identificar nas comunidades, quantos lixões vocês não vão identificar ao redor das casas, quantos esgotos vocês não vão identificar, quantos locais repletos de muriçocas, repletos de insetos, ratos, lares com cachorro doente, gato doente, com carrapato, pulga, calazar. Então, isso tudo, gente, esses terrenos baldios são as principais fontes disso tudo. Então, quem faz isso aí é a comunidade, é o usuário. Leandro, mas eles sabem que isso causa. Eles sabem que isso causa o problema e continuam fazendo isso. O que a gente vai fazer? Vai obrigar? Não, você vai fazer seu papel de tentar sensibilizar, né? Envolver as autoridades, identificou um local com grande número de terrenos baldios, acúmulo de lixo, entulho, mato. Então, aí é onde vai entrar o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto com outros serviços, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, infraestrutura, trabalhar a comunidade, trabalhar com a ACE, aliás, com a agente comunitário de saúde, o ACS, e orientar, fazer campanhas, divulgar a problemática que isso aí vai causar, tentar mostrar à população que isso aí também, gente, prejudica vocês no desenvolvimento de trabalho. Desenvolvimento do trabalho de vocês. Isso é uma exposição grande para vocês. Vocês estão expostos a adquirirem problemas de saúde que podem ser irreversíveis. Então a população ela tem que se sensibilizar, estar sensibilizada dos danos que isso aí vai trazer para o eu, para o coletivo. Tá certo? Então vocês como agentes têm essa missão, têm essa importante função de estar trabalhando com as famílias, as comunidades, a importância do cuidado, do manejo adequado, do descarte adequado, do lixo, né? Identificar em terrenos que não tem ninguém, que não tem dono, tentar identificar, tentar buscar uma solução para o problema juntamente com outros setores, com outros serviços, juntamente com a gestão. O fato de você levar em uma determinada informação, de você estar participando de uma conferência, né, que é a participação social, né, o SUS ele vai dizer que a participação social é muito importante. A participação social ela é indispensável na administração
na gestão do SUS. Então a gente viu o percurso histórico do SUS e lá tinha dizendo participação social. Como é que os usuários, a população, vai participar da gestão do SUS, Leandro? Através de conferências de saúde e conselhos de saúde. Conferências de saúde, gente, ela acontece de 4 em 4 anos. Nas conferências de saúde é como se fosse uma grande reunião onde vai ser envolvido todos os setores, né? Todo o corpo social. Então vão ter gestores, trabalhadores, usuários, vai ter um pouquinho de cada, vai ter um representante, aliás, de cada esfera social, cada esfera municipal, certo? Então, elevar essas discussões, esses debates para as conferências. Conselhos de saúde vão o quê? Fazer fiscalização, organização dos recursos que entram, saber para onde aqueles recursos vão, o que estão fazendo com esse recurso. Entrou uma determinada verba no município, o Conselho de Saúde vai ter que estar ali fiscalizando. Então a participação social é muito importante através, né, desses dois sistemas, desses dois instrumentos de participação. Então levar um debate desse, vamos levar isso aqui para uma conferência de saúde, vamos trabalhar esse tema, vamos mobilizar, vamos fazer campanhas, botar um carrinho de som na rua, panfletagem, né? Divulgação em redes sociais sobre os males do acúmulo de lixo, do acúmulo de entulhos, do aproveitamento irresponsável dos terrenos baldios, tá certo? Lembrando sempre, gente, também da exposição de vocês. Então, para isso, eu trouxe aqui, né, um tópicozinho, ACE, cuidados durante a vistoria. Então, mas sempre é muito importante você estar sempre portando dos dispositivos de segurança. Então, ter todo o cuidado, principalmente quando vocês vão fazer vistoria em terrenos baldios. Então, ter cuidado, a biossegurança, que vai ser o que? A segurança da vida, o respeito com sua saúde também. Então, usar luvas, máscaras, óculos de proteção, botas, se possíveis, um capote vai ser o que? Aqueles macacão que cobre totalmente você, né? As diversas modalidades de máscara, de acordo com o que você vai fazer, tá certo? Então, terem sempre em vista da importância disso aí. Vão trabalhar no sol, vão passando de casa em casa, usar um protetor, usar uma blusa, uma camisa com manga comprida para sua proteção. Então, o cuidador, o profissional da saúde, ele não pode adoecer, né? Para você cuidar, você tem que ser cuidado, você tem que se cuidar. Então, a proteção é muito importante. Então, estar sempre providenciando, vou fazer vistoria, um terreno baldio. O que eu preciso usar? Vou estar passando junto com a equipe, junto com as parcerias da gestão na rua com carro fumaceiro. O que eu tenho que usar? Agora, no tempo agora de Covid, pessoal que ia fazer, os agentes de endemias que fazem a desinfecção no hospital, certo? Então eles já vão preparadozinho, já vão com sua face shield, que vai ser essa viseirinha, já vão com seu macacão, já vão com sua bota, sua máscara, com sua luva. Então eles já vão todos equipados. Então, dependendo do local que você vai atuar, dependendo do local que você vai participar, que você vai estar ali, prestando o seu serviço, usar o equipamento de proteção individual, como é que eu posso dizer?
necessário para aquela atividade. Então, cada atividade que o ACE vai fazer, que vai expô-lo a alguma coisa, a algum problema, que vai expor ele a algum risco de desenvolver uma doença, se cortar, estão lá no terreno baldio, tem tudo no mundo ali. Então, botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, tudo isso vocês têm que estarem usando. Não é só colocar aquela mochilinha nas costas, com o papelzinho, a caneta, com as anotações necessárias que vocês fazem e irem estar realizando a atividade, né? Tem locais que vai precisar de um preparo, de uma paramentação mais ampla. Então, pensem sempre na segurança, exijam, né? A empresa empregadora tem que disponibilizar todos os equipamentos para o trabalhador. Então, busquem, vão atrás, identifiquem o que é necessário, o que vai se fazer necessário, o que deve ser usado, o que vocês precisam para desenvolver um trabalho. Lembre-se que o cuidador tem que ser cuidado, certo? Mas não é seu cuidador, não. É sim. Você é cuidador, sim. Você tem a sua responsabilidade como agente de mudança, lembra? Agente de mudança. No momento que você desvira um pneu que está ali cheio de água, você está cuidando da comunidade, você está cuidando da população, certo? Então, é uma forma indireta de cuidar, né? Agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias são personagens muito importantes para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Então, gente, por hoje foi isso, né? Foi uma conversa breve, né? Conceitos diretos, conceitos objetivos que eu trouxe para vocês, né? Que espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. E lembrem-se sempre das palavras-chave que eu solto nas aulas. Então, a palavra-chave de hoje, a frase-chave de hoje é que o quê? O cuidador, ele tem que ser cuidado. Então, você não pode se expor a determinados perigos. E outra palavra-chave é que você é cuidador, sim, através de atos simples, que as pessoas podem achar uma besteira, mas que é muito significante. É muito significante, como o simples ato de retirar um pneu, desvirar um pneu que está ali, passar uma orientação, tá certo? Então, a atividade vai ser liberada hoje mais cedo, tá certo? Para vocês resolverem e irem sextar, né? Descansar. E segunda-feira a gente está de volta, né? Terça-feira o encontro é comigo, na segunda é com a doutora Leolina, para poder darmos continuidade ao curso, né? É um curso autoinstrucional que você vai estudando, você vai assistindo os vídeos, você vai resolvendo as atividades, você vai lendo textos que são disponibilizados. Vou ver se eu encontro algum material extra para disponibilizar para vocês, tá certo? Então, resolvam a atividade, se preocupem, pensem no aprendizado. Qualquer dúvida, só mandar o e-mailzinho aí que eu estarei respondendo. Dúvidas com relação ao conteúdo, tá certo? E se ninguém perguntar, se ninguém pergunta, é porque eu acredito que estejam entendendo e que não tenham nenhuma dúvida, tá certo? E eu fico satisfeito com isso. Tudo bem? Então, boa noite e até terça-feira.